Artificial love, we just make it up, 'cause Antes de começar o processo de importação, a gente apresenta um projeto para o cara, né? Para o cliente. Então, o que a gente faz? Cara, quais são os custos que vão ter, quanto que vai custar essa quantidade de peça, qual que é o peso dela, qual que é a metragem dela, e com base nisso, né, e o NCM da mercadoria, quanto de imposto que vai pagar, e com isso a gente apresenta um projeto para ele. Olha, a tua carga vai chegar custando X. No momento da entrega, né, a gente faz uma nova reunião com ele para ver o quanto que o real ficou comparado com esse planejado. Em virtude desses pontos que tem a variação, que é o dólar. Exato, então a o gente frete, apresenta tudo. Até assim, quando você faz o projeto inicial, você tem uma estimativa de quanto vai pesar. Se de repente a fábrica embalou numa caixa diferente, vai aumentar o frete, vai aumentar o peso, aumenta o frete, consequentemente, repercute sobre o valor dos impostos, sobre o valor da mercadoria, sobre tudo, porque é uma cadeia, né? Uma cadeia de custos. Então, por isso que fazer o projeto do previsto e o projeto do realizado depois. E o objetivo desse projeto de viabilidade que a gente apresenta no começo é ser o mais assertivo possível. A gente precisa ser assertivo. O cliente ele precisa saber por quanto a carga vai chegar, né, na porta dele. E daqui 3 meses, né, considerando algumas variações, então isso daí é uma coisa que a gente até alinha já com o cliente, né? Olha, o que pode variar aqui? O frete pode variar. Outra coisa que pode variar é o dólar. Então a gente consegue fazer nesses projetos de viabilidade um cenário real, um cenário um pouco pior, um cenário melhor, para o cara entender que, né, dadas essas variações, a carga dele pode chegar a tanto ou a tanto, por exemplo. E isso impacta diretamente no retorno do investimento que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está tomando a decisão no momento do projeto que foi feito, sabendo que tem uma possibilidade de variar, por exemplo, de 5% para mais e 5% para menos, né? Então, dentro da margem de lucro que ele espera ter no negócio dele, ele precisa estar ciente que vai ter essa oscilação. Mas o legal é falar assim, né, que nessas apresentações que a gente faz, que a gente leva o que foi planejado lá atrás e o real, a gente fica muito próximo, né? Normalmente a gente gasta menos do que foi planejado, né? Então isso daí passa muita segurança para o cliente. Ele tá olhando ali falando, pô, legal, os caras não me abandonam depois que entrega, né? Isso acontece muito com a empresa de assessoria. Eles simplesmente largam mão, falam, cara, a culpa não foi minha. Não, a gente não. A gente entregou, então vamos sentar, vamos olhar os custos que foram falados que iam acontecer lá atrás, vamos ver o que aconteceu agora, quais foram os motivos, o que a gente vai encorajar para os próximos, e isso faz com que essa reunião passe uma segurança para o nosso cliente que ele quer voltar, porque ele sabe que ali é uma parceria, né? É uma relação de longo prazo. Se sente tão seguro e tão tranquilo que ele indica o trabalho que a gente faz para outras empresas, né? Então assim, a gente apresenta o projeto e, como você falou, ele é vivo. Então, tudo que acontece no projeto, a gente está em contato constante com o cliente. Ó, a carga ficou pronta, então bateu a quantidade, tá tudo certinho, a gente fez a inspeção de qualidade, a caixa tá do tamanho ok, ou os quilos ficaram um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do que tinha sido falado. Então, todas as etapas do processo, a gente tem vários momentos, né, de touch point com o cliente, né, de contato com o cliente, justamente para que a hora que chega, né, ele já sabe tudo o que aconteceu. Então, essa reunião que a gente faz simplesmente lembra que a gente conversou aqui, aconteceu isso, a gente conseguiu reduzir aqui, porque a gente conseguiu um preço melhor, ou aqui o ICMS seu, você tinha falado que era o simples, ou era o presumido e teve que fazer no simples, então ficou um ICMS maior, mas é tudo falado e tudo acordado no momento que está acontecendo o projeto, né? Até prezando por essa relação de longo prazo que a gente quer com nossos clientes, né? E o que embasa essa relação, e a gente enfatiza bastante, é um contrato que a gente executa junto com o cliente. Então, nesse contrato, a gente pré-estabelece tudo isso. Nós tivemos um caso, algumas semanas atrás, de uma empresa lá de Rolândia, que aconteceu isso. Nós tivemos todos os custos ligados à logística, e até o dólar, né, que é o que a gente fala, o dólar não está na nossa mão, mas até o dólar ficou positivo para ele, né? Só que teve um gasto lá que foi o ICMS, que foi um erro do próprio cliente. Então ali a gente já ajuda ele, igual você falou, né? Se a gente encoraja ele a melhorias também. Então assim, de ações ali a gente já cria para ele, olha, tenta já ver isso antes, nesse momento do processo, porque se você for ver isso muito em cima, não vai dar tempo de você resolver esses seus problemas. Então a gente consegue ajudar nesses pontos. Quando a gente vê que os problemas foram causados pela empresa dele,
A gente consegue, junto com a empresa dele, com o fiscal dele, né, ou com o financeiro dele, também resolver esses pontos. E essas lições aprendidas, que a gente chama de lições aprendidas, é uma reunião muito conhecida no gerenciamento de projetos, né? Como a gente tem time que tem especialidade nisso, né, especialista em gerenciamento de projetos, então o que a gente quer aí? A gente quer sempre nos atualizar, né, estar em melhoria. Então a gente implementa esse tipo de coisa, esse tipo de reunião, esse tipo de ação para buscar melhorias contínuas e a gente está sempre se atualizando, sempre melhorando. E essa vivência que nós temos de conhecimento dentro do comércio exterior, no começo, lá atrás, no início da jornada, eu falava, não, é normal, é tudo igual, só muda o produto. Não, não é. Nunca. Nenhum processo de importação ou de exportação é igual. Não tem como você, de todos que a gente já fez até hoje, de toda a minha história dentro do comércio exterior, todo embarque é um diferente do outro, porque tem muito pequeno detalhe que no decorrer do processo, é um processo longo, né? São de 90 a 120 dias, então nunca um processo é igual ao outro. A gente compartilha com o cliente isso e transfere para ele que, seguindo as regras que a gente coloca para que seja executado dentro do prazo, e aí, mas vocês têm que passar muito detalhada a descrição da mercadoria, por que tem que ser tão específico? Não, passa só assim, e daí depois a gente vê. Nós preferimos que tudo isso seja feito antes para realmente evitar o transtorno de acontecer esses problemas que podem acontecer no meio do percurso e para minimizar, né? Esse é um ponto que a Fran comentou que é importantíssimo, porque às vezes o cliente, né, passa qualquer informação e nosso trabalho olha, isso daqui não é suficiente e existe risco. Então nós somos o chato né? É meia. É meia. É meia composta de malha, de poliéster? Quantos % de cada um deles? Qual é o tamanho de cada um deles? Então, todas essas perguntas, inclusive essas perguntas a gente faz com base na instrução normativa da Receita Federal, que as coisas... O Brasil é um pouco mais devagar, mas no mundo inteiro já é assim. Então, hoje, os órgãos que regem o comércio exterior, eles desenvolveram um catálogo de produtos. E muito rápido, quem não se enquadrar não vai nem importar e nem exportar. E precisa ter essas particularidades. Então, assim, é uma válvula. É válvula para que tipo de carro? Com quantas entradas? Com quantas saídas? A gente teve um caso. O cara queria trazer, por exemplo, farol de caminhão. Tá, mas é halógeno, é luz branca, é luz amarela... É LED. É LED. É aquela antiga... Olha, pensa quantas milhões de possibilidades de tipo de produto que tem. E esse fator da gente ser tão crítico impede que o cliente tenha problemas na hora da classificação da mercadoria de um possível canal. Nós fomos visitar um cliente agora esses dias que está fazendo um projeto de viabilidade de peça de caminhão. A primeira coisa que ele falou... Nossa, mas fulano fazia a importação... E de repente perdeu tudo. Teve que deixar lá o container abandonado e a Receita Federal ficou. Então, veja bem, com quem ele fazia? Quis fazer a compra direto sozinho? Tudo bem, pode fazer. Pode subcontratar o seu despachante, pode contratar qualquer empresa que você julgar como capacitada para fazer. Mas o nosso trabalho é se antecipar, se precaver para que o nosso cliente não perca nada de mercadoria, porque não tem por que perder. Se você faz certo, se você descreve corretamente, se você cumpre as legislações que estão previstas, não tem por que você ficar com uma... E pode acontecer, tá? No meio de todo esse caminho pode acontecer de ainda vir uma descrição errada, uma confusão, uma discrepância de preço, alguma coisa assim. Só que quando a gente segue o passo a passo que é instituído no catálogo de produtos, a gente tem respaldo. É igual um advogado. Quando você tem um advogado competente, que é estudado, que é conhecedor, ele fala, não, nós fizemos certo até aqui e daqui para frente vai dar tudo certo, porque nós vamos provar que por talvez uma exigência extra que não precisava, estão nos solicitando a comprovação de um documento. Mas quando você vem fazendo as coisas certas, juntando a documentação, fazendo tudo conforme, não tem risco. E isso acontece muito, né? A Fran pode até falar melhor que eu, mas tem muitas empresas que estão muito mais preocupadas em fechar o projeto do que fazer ele bem feito, né? Criar ter essa análise crítica, né? Então, essa é a importância de você ter
um time que já trabalhou com expertise, com bastante experiência. Sabe desenvolver o projeto, o processo de compras de uma forma muito detalhada. Exato. Porque a gente, usando os jargões, né? A gente tem estrutura na China, a gente tem estrutura nos Estados Unidos, a gente tem estrutura para fazer a inspeção lá, a gente tem estrutura para ir ver se a fábrica realmente existe, para garantir que não são aventureiros, para garantir que não são trading company, que estão comprando do produtor para vender para o nosso cliente, porque isso aumenta, onera o cliente, né? Então a gente precisa ir limpando os caminhos para que o nosso cliente tenha realmente o melhor preço. Seria muito simples a gente entrar num Alibaba, numa outra ferramenta de express, pegar contato e comprar da nossa trading ou da nossa empresa com uma outra trading lá, sem saber quem realmente é o fornecedor, porque isso vai, cada uma dessas empresas dentro do canal, ela tem a sua margem de lucro, porque ninguém trabalha por nada. Então, se você pôr uma margem de lucro de 25, 30% de uma trading lá na China, mais uma margem de lucro de uma trading fora, por exemplo, aqui no Brasil, que vai prestar esse serviço, o nosso cliente está tendo a margem dele muito reduzida. Então, todo esse trabalho de se certificar do melhor processo de compra, da melhor inspeção de qualidade, já aconteceu, né? Inclusive com um cliente nosso agora, daqueles bebedourinhos, que foi feito no tamanho errado. E na hora da inspeção vem todo um material de 50, 60 páginas, com vídeo, com tudo, onde a gente confere. Então a gente perde horas e horas conferindo para garantir e rejeitar lá ainda, caso o produto não esteja conforme. Antes de fazer o pagamento final, né? Então... Antes de fazer o pagamento final, sempre, não. E aí entra também o que a gente estava falando, né? De contar com uma empresa que sabe as etapas, porque você não cai na bobeira de mandar... Olha, ultimamente eu tenho conhecido histórias de grandes empresas, de grandes distribuidores que perderam muito dinheiro. Por quê? Porque caíram na lábia de aventureiros que, pelo simples fato de fazer uma ou outra operação, saber vender com palavras o serviço e não saber executar. E assim, não é uma e nem duas. Se você pegar dentro de um segmento que a gente está inserido, de material de construção, dois gigantes pararam de fazer suas importações porque perderam muito dinheiro por fazer serviços com empresas que não eram confiáveis. Então, a gente tem exemplos assim de por que a gente precisa demonstrar com tanta clareza e qualidade e abertura e transparência a importância desse serviço que a gente presta, né? Porque realmente faz a diferença. Não só para nós que prestamos o serviço, mas principalmente para quem contrata. Tanto que o nome do nosso negócio não é vendedor de serviços, né? Nós somos assessores. E o assessor pega na mão e vamos lá. Tanto que no começo, algumas vezes, alguns clientes falam, mas tá meio caro o seu honorário. Você tá levando tudo isso em cima do meu negócio. Mas olha o tanto de garantia que a gente está te dando. Sem contar que os nossos honorários, se for para os nossos honorários impactar e inviabilizar o teu negócio, a gente reduz, a gente muda. Mas na nossa conta que a gente faz, que a gente apresenta para o cliente, nunca o nosso honorário impacta a ponto dele tomar a decisão de não importar. Então, assim, o serviço que a gente oferece, literalmente de bandeja, né? É assim, é trabalho de como que chama? Não é de garçom a palavra que eu tô querendo usar, mas é um trabalho bonito, é um trabalho que você abraça, que você pega na mão e que você leva ele junto para crescer. Esse é um dos nossos objetivos. Fazer com que o nosso cliente siga firme nas suas compras, confiante, que ele confie no trabalho de assessoria que nós temos para fazer e que ele faça o trabalho dele, que é receber mercadoria e vender muito bem vendido. Que aí também entra um ponto bem importante de por que é importante você ter uma empresa de assessoria para auxiliar. Porque igual eu não estudei direito, eu não sei. Então eu vou contratar um escritório de advocacia para questões que eu preciso, porque ele é especialista nisso. Né? Então a gente dá as mãos para empresas que são especialistas, para que a gente possa fazer bem o nosso trabalho aqui. Porque se você não fizer boas conexões, você não vai crescer, você não vai ampliar, você não vai conseguir chegar onde você deseja. Até porque o que está por trás do honorário, né? Dos honorários da Five, né? Então, assim, a gente tem o time que está fazendo a negociação por você para conseguir o preço do produto
né, o mais barato possível com a qualidade. Então a garantia, o que você está pagando no honorário? A garantia de que vai sair o produto que você comprou, que você recebeu na amostra. A expertise. Você tem aí o melhor preço logístico, porque a gente sabe que esses preços variam muito. Se você não tiver um time com expertise para fazer as negociações e saber o que está rolando no mercado em termos de frete, você vai pagar mais caro. Então, assim, na verdade, o honorário, ele se paga muito com todas essas reduções que você ganha. É a mesma coisa, por exemplo, se você pagar talvez um arquiteto. Putz, o cara vai cobrar X de mim para ser meu arquiteto, mas assim, o cara está negociando todos os produtos para você, todos os materiais de construção, está tentando reduzir tudo, e no final você pagou muito menos do que se você não tivesse ninguém fazendo isso para você. Bom exemplo. Né? E o preço final do nosso produto, quando a gente mostra por quanto o produto vai chegar na sua porta, já é contando com os honorários. Então você vê que a gente consegue fazer uma super redução de custo com honorários, né? Com os nossos honorários. Todos os custos inseridos. Todos os custos inseridos. Então assim, por que a gente consegue chegar num preço tão bom mesmo tendo o honorário? Porque tem todo esse time por trás, fazendo as negociações, estudando o mercado, sabendo o que está acontecendo, sabendo quais são os melhores players com os melhores preços. Né? Então, é muita expertise, né? É como se fosse um maestro, né? Tocando uma orquestra. São muitos instrumentos que você tem que estar tocando ao mesmo tempo ali para que saia a sinfonia perfeita. E tocar né? o coração do empresário com essa mensagem de maestria, eu acho que é a virada de chave para quem realmente quer tomar a decisão de importar. Porque existem pessoas que... o Anthony vai poder falar muito bem da experiência que ele está vivendo, né? Então, inclusive, já vamos fazer a troca de bastão, né? Nós quer que você apareça. E bastante, porque é a sua carinha que vai estar lá. Mas, assim... Por que essa maestria é importante para o empresário? Porque tem muita gente que fala, eu sei que o preço lá fora é mais barato. Eu não tenho dinheiro. Mas a partir do momento que você começa a tocar essa música para ele e demonstrar para ele que é isso que vai trazer o retorno, em algum momento ele vai confiar. E se ele não tem dinheiro, ele vai atrás. Porque não é o dinheiro que deixa de fazer a importação acontecer. É muito mais o medo. A gente tem exemplo de clientes nossos que avalizaram, né? Colocaram o próprio imóvel como garantia para retirada de dinheiro para apostar numa importação. Então, eu sinto assim um conforto. Quando você tem uma empresa que transfere esse conforto, e transferir não é em palavras, não. Não é, eu vou fazer isso. Não é na fala, não é vendendo um serviço, é executando um serviço de confiança, de qualidade, que o cliente realmente vai dizer. Muito bom o exemplo que você deu, né? É na dor que a gente reconhece o valor. Hoje, assim, né? A importação, ela existe risco? Eu estaria mentindo se não existe. Então, assim, hoje no nosso processo, no nosso método, a gente não vende importação com risco. Né? Por isso, a gente já o nosso processo, ele já reduz quase 100% dos riscos. Né? Então, como a gente já conhece o processo, a gente já fez uma gestão dos riscos, a gente já passou por muita coisa, então a gente sabe os pontos, né? os pontos de cheque que a gente precisa passar para que não aconteça. E a gente não dá abertura para o nosso cliente, para ele... eu não quero, por exemplo, eu não quero ficar perdendo tempo de olhar o produto. Não, tem que perder tempo para olhar o produto, porque pode chegar uma coisa que não... A gente não é daqueles do tipo assim, se você quer assumir o risco... Não, eu quero construir uma relação de longo prazo com aquele cliente. O exemplo da amostra. Então não faz sentido nenhum eu falar pro cara, não, beleza, ele quer assumir o risco. Não é assim que a gente trabalha. A gente quer que você, no final do dia, na hora que você receber seu produto, a gente quer que você esteja satisfeito. E se a gente tiver que passar por essas etapas, a gente vai ter que passar. Então, importação, ela é arriscada, ela existe o risco, e nosso método hoje, ele elimina ou reduz muito o risco. Né? Por exemplo, o dólar, o máximo que a gente pode fazer é deixar o cliente informado. Olha, o dólar ele oscila. Né? Se hoje ele está 5,30, amanhã ele está 4,90, você ganhou. Né? Se hoje ele está 4,90 e amanhã ele está 5,30, não ganhou. Né? Então a gente deixa isso muito claro. E o que está na nossa mão, que a gente tem a ação, a gente elimina ou a gente reduz.
Mas a gente não... É por isso que eu falo, nosso objetivo é criar relacionamentos de longo prazo com quem está passando, né, nas nossas vidas profissionais. Para isso, a gente garante que a gente vai fazer um serviço de extrema qualidade para que você não se preocupe com a importação, que você se preocupe em vender o seu produto. É assim que a gente trabalha hoje e que está dando muito certo. Esse ponto que o Bruno comentou, toda essa insegurança que existe na parte da contratação, né? Do início ali do processo com o cliente, normalmente eu costumo quebrar isso da seguinte maneira. Eu deixo muito bem claro para o cliente que a partir do momento que eu estou sentado na frente dele, eu sou a empresa dele também, tá? Então, a partir de hoje, eu faço parte da sua empresa. Então, eu vou me importar como se a sua empresa fosse minha, eu vou trabalhar preocupado com o seu lucro como se ele fosse meu, eu vou ficar extremamente preocupado e extremamente focado em conseguir um produto com a melhor qualidade possível, porque esse produto vai ser para minha empresa. Então eu sempre deixo muito bem claro para ele, eu vou vestir a sua camisa, porque você, além de estar me contratando para isso, eu preciso criar um relacionamento contigo e que isso perdure por muito tempo, né? Então quando você demonstra e deixa muito bem claro para a pessoa, para o empresário hoje, que você está vestindo a camisa da empresa dele e que você vai fazer o teu melhor, que a Five como empresa também vai dar o melhor dela para que aquele processo seja o melhor possível, isso já elimina uma quantidade imensa de medos, de incertezas, enfim. Então, eu acho que é sempre o ponto primordial da situação, a segurança. Deixar o cliente com essa base de que ele pode ficar tranquilo que a partir de hoje a Five está representando ele da melhor maneira possível, como se tudo de bom e de ruim também fosse acontecer pra gente, né? Hoje o que me traz segurança em entregar esse trabalho da Five pro cliente são as pessoas que trabalham na Five, são os profissionais que trabalham na Five. Então, assim, hoje a Five, ela é uma família, né? Eu evito, às vezes, até usar esses termos porque, na maioria das vezes, parece balela, sabe? Parece que tá falando só para enfeitar. Não, mas realmente... Hoje, se você tem a oportunidade de passar um dia dentro da Five, inclusive a gente sempre estende um convite para as pessoas irem até lá, né? Você vê a união dos profissionais que estão ali dentro, que é sempre todo mundo unido por uma mesma causa, né? Então, os nossos princípios hoje, eles são todos voltados para isso, então tudo sempre caminha junto. Quando você tem essa segurança, esse suporte, né? Que ele é um ferramental. Então, quando você tem esse suporte da empresa, fica muito mais fácil você oferecer um produto para algum cliente, né? Independente de qual seja. Então, você tem a segurança de que todo o suporte, de que todo o trabalho, de que essa linha inteira ela vai ser bem feita de ponta a ponta, porque todos estão empenhados na mesma causa, né? Então, é muito tranquilo, é até fácil você passar essa segurança inicial, né? Desde que a pessoa esteja aberta a conhecer e a entender todo o processo, é bem tranquilo. A gente lidar todos os dias com perfis de pessoas diferentes, né? Perfis de profissionais, perfis de empresários, sempre, todo dia é uma experiência nova. Então, é um ponto sensível que a gente tem que ter cuidado, até na maneira como a gente expõe isso para o cliente, porque realmente, eu volto num passo anterior, tá? Você tem que ter segurança para poder passar credibilidade, certo? Quando você tem uma equipe bem estruturada, né, e cada profissional na sua área, porque hoje nós temos diversas áreas lá dentro e todos os profissionais extremamente capacitados para estarem atuando nelas. Então você sempre tem que deixar muito bem claro para o cliente como é feito o processo e de uma maneira clara, tá? Então, no final de tudo isso, quando você explica todo o processo, quem toma conta do quê, o que cada um faz, o que cada um já fez, enfim. Quando você mostra isso para o cliente e você mostra o resultado, o cliente entende que o processo, sim, é simples, de determinado modo, né? E prático, né? Então, assim, é questão de confiança. Hoje a gente tem um trabalho muito legal na Five, que primeiramente, chegar no cliente, apresentar um resultado, tá?
de outro processo que foi feito para um outro cliente, né? Desde que nós tenhamos abertura para isso. Então, nós apresentamos o resultado para ele e, posteriormente, explicamos como tudo aquilo foi feito. Quando a pessoa ela vê um resultado que normalmente é sempre muito expressivo, né? Quando a gente está tratando de importação, essa redução de custos ela é sempre muito expressiva, né? Na grande maioria dos casos. Então, quando a pessoa vê aquilo, pronto, já derrubou uma barreira gigante entre você e ela. Aí agora eu vou te explicar como que a gente chega aqui, tá? E aí você começa a falar de cada passo para o cliente. Então, são conversas diferentes com pessoas diferentes, mas sempre tem a mesma base. Teve um caso assim que a gente fica muito até feliz pra caramba. Isso é uma injeção de adrenalina e energia pra gente, né? Quando a gente fala assim, não sei quem indicou vocês, né? Vocês são da Five porque tal pessoa indicou vocês. Cara, a gente fica muito feliz, né? Porque é sinal de que o serviço e né, toda essa segurança, né? Todos esses benefícios do nosso serviço está funcionando, né? Sim. Nós já tivemos alguns trabalhos realizados através de indicações, né? Que a indicação, para mim, ela é algo extremamente delicado, né? A partir do momento que você está indicando um profissional para outra pessoa, você tem que ter a segurança de que aquele profissional tem uma responsabilidade muito grande em fazer o trabalho dele, cumprir com o trabalho dele da melhor maneira possível, né? Então, hoje, quando um cliente chega até mim e me fala, olha, você foi indicado por fulano, eu fico extremamente feliz, extremamente grato, porque eu sei que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Eu sei que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido. Então, isso já começa a gerar essas referências, que é o que, para mim, não existe marketing melhor do que esse, né? Esse boca a boca, essa indicação. Eu até brinco com o Bruno que nós vivemos em uma cidade grande, mas aqui tem um clima de interior. Então, esse boca a boca funciona muito bem aqui dentro, né, Bruno? Então, a gente, sempre que existe alguma indicação, é super legal, né? As pessoas, né, é legal, às vezes a gente vai visitar, já teve caso que eu fui visitar, o cara falou assim, onde você mora? Eu quero saber onde que é a tua casa. O cara quer saber onde é a tua casa. Mas quem que é a dona da Five? A Franciele? Onde que ela mora? Qual que é a casa dela? Eu sou vizinho, né? Não teve um... eu sou vizinho da Fran. Foi. Teve um caso que o cara era da vizinho. É engraçado, né? O produto é de qualidade? O que vocês trazem? Dá para confiar? O processo realmente é feito? O produto chega? Então, são as perguntas que eu mais ouço todos os dias, né? E, cara, é uma curiosidade normal, né? Todo mundo tem muito medo do que tá lá fora. Até conhecer. Até realmente ver que funciona. Ver que dá certo. Ver o resultado. Ver que tá todo mundo fazendo. Ver que tá todo mundo indo atrás disso. Porque realmente é muito bom, né? Então, cara, eu já presenciei cliente perguntando pra mim se o produto não extraviava, se não tinha um risco de extraviar a mercadoria, que ele já ouviu falar que perderam o container, que um container caiu no mar, que um caminhão sumiu com a mercadoria, enfim. É uma infinidade de questões que são provenientes do medo, né? Isso é muito, muito óbvio. E legal comentários, todas endereçadas, todos os riscos já mapeados e que são eliminados, né, ou reduzidos, né? A carga tem que ter seguro, né? Então a carga saiu do fornecedor até ela chegar na tua porta, ela está assegurada, né? Então são as formas como a gente elimina, né, esses riscos. Por isso que a gente tem que conhecer. Por isso você tem que conhecer né? Você tem que ter expertise na área. Eu entendo qual é o processo, eu entendo quais são os riscos, eu entendo quais são os bons cenários e os maus cenários e eu vou trabalhar em cima para eliminar qualquer risco para que seja um mau cenário. Ele sempre tem uma dúvida de como nós garantimos o produto. Então, por exemplo, né, vou ilustrar. Anthony, como que você sabe que o que eu estou comprando está sendo fabricado com qualidade? Existe alguma inspeção? Porque, cara, o produto está lá do outro lado do mundo. Como que eu vou saber? Como que eu vou? Eu não tenho como ir na fábrica, eu não tenho como olhar, não tenho como supervisionar a produção disso, né? Então, esse é um medo que a maioria das pessoas também tem. De chegar aqui, comprar uma coisa e chegar aqui outra, né?
Então, esse é um risco que nós temos ele praticamente zerado hoje, né? Porque nós temos profissionais extremamente qualificados, na maioria das vezes engenheiros, que estão lá fora, supervisionam as empresas, as fábricas, os produtos, e nada é embarcado a caminho do nosso país, a caminho da empresa do cliente, sem supervisão. Nada. E é feito um laudo mesmo, né? A gente tem um laudo que segue as normas daquele produto, né? Então é feito um laudo de qualidade, é aberto as caixas, é medido. Então, né? Não é só, o controle de qualidade de vocês é o quê? São fotos? Não. Existe um laudo. Então, assim, o teu produto, qual que é a norma que vigente para esse produto? É tal. Então vamos respeitar o controle de qualidade seguindo essas normas. Então você recebe um laudo de muitas páginas, a Fran falou, né? Às vezes é 30, 40 páginas, né? Justamente por quê? Porque é algo bem profissional, né? É um laudo de qualidade. Não é uma fotinha. Óbvio, a gente também tira bastante foto, a gente pede até para filmar em alguns casos, né? Às vezes até para passar segurança para o próprio cliente, né? Vamos fazer um FaceTime para você ver a peça também, você ver as caixas, né? Passar uma segurança para o cliente. E você está falando com um brasileiro lá. Né? Em 100% dos casos, você sempre vai estar falando com uma pessoa que fala a sua língua, que vai explicar. É como se você estivesse lá, né? Eu sempre deixo muito bem claro isso para o cliente. Cara, o processo é feito de uma maneira como se você estivesse dentro da fábrica. Então você tem acesso a tudo, sempre que você precisar. E nada impede também, o cliente quer ir lá visitar em loco, vamos também. Né? Pô, às vezes é um tipo de relacionamento que o cara quer criar muito estratégico para ele, né? Dependendo da empresa, putz, é um fornecimento estratégico para mim. Cara, talvez faça sentido a gente ir lá e fazer uma visita, né? Para a fábrica, por que não? Né? Dependendo da situação, do qual é o volume de compra, o tipo de produto que você está comprando, às vezes vale a pena você ir lá e fazer uma visita pessoalmente, né? Também acontece. O catálogo hoje, ele funciona muito bem. Nós tivemos uma experiência bem legal na semana passada, na realidade, na linha moveleira, principalmente. Então, o catálogo hoje, ele funciona como digamos, uma prova da capacidade que você tem de conseguir um melhor fornecedor, tá? Então, você chega hoje com um catálogo, hoje tem catálogos de extrema qualidade, você coloca aquilo na mesa para o cliente e fala, olha, tá aqui nas suas mãos, agora você pode escolher o que você quer, né? Você pode ver tudo que o cliente tem, ou o fornecedor tem, escolhe o que você deseja e nós trazemos as amostras. Hoje, se você já conheceu o produto, já conhece a marca, nós realizamos já o processo de importação, né? Mas o catálogo, ele também é uma quebra de barreira muito grande. A empresa vê que você já teve essa preocupação ou já fez esse processo anteriormente, né, de importar aquele determinado produto ou de desenvolver o fornecedor daquele determinado produto, já é algo muito bom. Hoje, quando eu me deparo com um caso em que a pessoa vem com essas referências ruins, né, do mercado, olha, Anthony, eu tive um amigo que fez um processo de importação, deu tudo errado, eu falo assim, não, tudo bem. Então eu acho legal a gente conversar com essa pessoa e entender como o processo dela foi feito. Porque na maioria dos casos, o erro é cometido durante o processo, tá? Seja um processo de verificação dessa empresa, né? Que é um processo em que nós realmente verificamos se é uma empresa séria, se é uma empresa correta, que faz todo o processo da melhor maneira possível para essa mercadoria chegar aqui intacta, né? E da maneira como você escolheu, né? Porque muitas vezes não é só a qualidade. Muitas vezes a pessoa compra uma coisa e acaba chegando outra, né? Seja uma cor diferente, um modelo diferente, um tamanho diferente, enfim. Então é analisado o processo. Como esse processo foi feito? Quem fez o processo? A pessoa que fez o processo era dessa área? Ela era qualificada para analisar, para qualificar a empresa, para qualificar o produto? Enfim. Então, as referências ruins, elas sempre criam uma força muito grande porque as pessoas já têm medo de importação, na maioria dos casos, né? Então, se ela recebe qualquer outra referência ruim, olha, não, eu fiz e não deu certo, nossa, não faz. Porque é sempre assim que funciona. As pessoas não querem correr riscos hoje. Hoje a maior felicidade de um cliente é quando você fala para ele que não tem risco, mas tem risco, né? Nós temos profissionais qualificados para minimizar todo e qualquer risco.
até zero, se possível, tá? A nossa intenção é que os riscos praticamente não existam. Mas nós fazemos um trabalho, temos todo um cuidado e sempre deixamos muito bem claro para o cliente tudo que pode ou não acontecer. Então é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. É estudar o processo, o que foi feito e o que nós fazemos de diferente para que aquilo não aconteça, né? É um trabalho realmente de comparação. Quando o cliente ele não dá muita abertura para nós explicarmos o porquê que o processo pode ter sido feito errado, enfim, normalmente nós colocamos para ele um resultado, né? Uma outra experiência. Então nós mostramos para ele, olha, todos os casos que nós já trabalhamos até hoje, todos os tipos de produto, tanto em quantidade como em qualidade, tamanho, a complexidade de cada produto. Então nós colocamos tudo isso para os clientes olharem e analisarem. Falar, olha, todo esse trabalho que nós já fizemos, o quão complexo ou o quão simples ele pode ser. Se depois de você analisar tudo isso, você está vendo o resultado na sua frente. Você está vendo aqui a redução de custos, você está vendo a qualidade do produto que chegou comparado a um produto que o cliente já tinha de compra nacional, ou enfim, né? Então, assim, analisa com calma. É um processo que tem que ser feito com calma. Importação não é algo que você consegue resolver da noite para o dia. Você precisa ter cuidado, você precisa ter atenção, você precisa ter, principalmente, na minha opinião, assim, muita empatia, sabe? De sentar, de olhar para a pessoa e falar assim, o que você precisa? Eu quero fazer isso por você da melhor maneira possível, tá? Então, de uma maneira, às vezes até melhor do que você mesmo faria, porque eu sei de detalhes que você não sabe, eu como profissional. Tá? Então, é apresentar resultados, né? Os bons resultados hoje, eles geram uma credibilidade, uma referência muito grande. O cara fechado hoje, aquele profissional que é muito, muito resistente a uma novidade, ou o cara que já está cansado desse monte de gente em cima, vamos importar, vamos comprar daqui, não sei o quê. Cara, pra mim a melhor maneira que existe é você chegar com o resultado na mão, tá? Eu vou te mostrar do que eu sou capaz antes de você me dar a oportunidade, sabe? Então, o cara já não tem mais argumento, né? Aí ele fala que agora eu quero que dê certo comigo. Se deu certo com ele, eu quero que dê certo comigo. Pô, isso é bom, isso é maravilhoso. Olha quanto o cara reduziu de custo. Então, e também sempre é um processo que tem muita atenção, porque esse nosso projeto hoje de levar o resultado ao cliente antes mesmo da contratação, ele é feito personalizado. Então, se você importava madeira, eu vou te mostrar um resultado de uma empresa que importou madeira, tá? Eu não vou te mostrar um resultado de um cara que estava importando aço. Não. Eu vou te mostrar a tua área, aonde nós conseguimos chegar. E talvez o seu seja até melhor, né? Nós vamos trabalhar para isso. Então aí, cara, pra mim já mata a situação. Ô Corneta, mas assim, é um ponto que a Fran também fala. Tipo assim, a gente pega também, cara, puta, tô com medo e tal. Cara, você vai... qualquer um que trabalha com comércio exterior tá vendo como os portos estão abarrotados. Tá todo mundo... Entendeu? Não tem espaço. Os portos estão trabalhando hoje a 100%, 120% da capacidade. Então tem muita gente importando, cara, sabe? Então assim, a gente trabalha do mesmo jeito que a gente tem essa galera, puto, tô com medo de investir. Cara, tá todo mundo importando, tá todo mundo exportando, tá todo mundo nessa festa. Por que você não vai entrar? Você entendeu? É o que eu falo pra Fran, a gente tem que entrar na festa, galera. Exato, porque, cara, você vai nos portos, e assim, a gente trabalha há muito tempo, os portos estão trabalhando a 120%, 130% da capacidade. Importação e exportação. Alguém está se beneficiando. Não é você, cliente. Não é você, cliente. Vamos logo, entendeu? Então tá todo mundo importando. Então assim, será que dá tanto medo assim? Vamos pra festa, cliente. Vamos pra festa, porque tá todo mundo lá. Dessa festa. Exatamente. Vamos pra farofa da GK, ó. Nossa. A farofa da importação. Artificial love, we just make it up.